Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? E hoje, gente, mais um vídeo muito especial, onde eu vou contar mais um relato, obviamente verdadeiro, do nosso amado Chico Xavier. Como já deu para perceber aí no título, você sabia que o nosso amado Chico fez uma visita a Saturno depois de receber o convite de um comandante estelar da nossa galáxia? Eu vou te contar essa história real, mas antes, como sempre, eu peço encarecidamente que você se inscreva e principalmente que você curta esse vídeo, pessoal. Isso ajuda muito a levar essa mensagem espiritual para mais pessoas. E por último, mas não menos importante, esse é um relato de um dos médiuns mais respeitados do Brasil, além de ter sido amigo próximo do Chico durante muitos anos. Então eu peço que você veja esse vídeo até o final, porque eu vou comentar quem é esse amigo e passar ainda por algumas mensagens muito importantes. Então agora sim, sem mais enrolas, vamos começar. Certo dia, o Emmanuel apareceu para o Chico e disse que ele tinha sido convidado para uma reunião com um comandante estelar. E disse ainda que seria fora da Terra, em Saturno, que é um dos planetas onde haviam seres altamente evoluídos, onde habitavam seres altamente evoluídos. Porém, o Emmanuel alertou para o Chico que para isso ele precisaria ficar de jejum de alimentos mais pesados por pelo menos 2 dias, de preferência passar esses 2 dias só com líquidos, porque isso facilitaria com que ele se desligasse do corpo com mais facilidade, através da projeção astral ou desdobramento, ou seja, essa visita seria feita não em corpo físico, mas sim em corpo astral, através do desdobramento ou projeção astral. E assim Chico fez, e 2 dias depois, assim como combinado, durante a noite, o Emmanuel apareceu e tirou o Chico do corpo, e levou ele a tal visita ao planeta Saturno. Quando ele chegou lá, o Chico disse que em uma das luas de Saturno ele se surpreendeu muito porque havia uma nave interestelar gigantesca estacionada. E o Chico se surpreendeu e perguntou para Emmanuel o que seria aquela nave, e o Emmanuel pediu calma para ele e disse que levaria ele até lá. Então Chico, ainda mais espantado, perguntou mas o que ele faria lá? E Emmanuel respondeu que o óbvio, ou seja, que lá nessa nave aconteceria o encontro com o comandante estelar, assim como o próprio Emmanuel já tinha alertado ele. Chico, ainda muito receoso, perguntou o que ele iria falar lá, o que ele deveria dizer. E Emmanuel disse que ele poderia perguntar o que ele quisesse. E Chico perguntou, mas como que eu vou perguntar o que eu quiser? Ele entende português? Ou que língua que eu devo falar? Eu não sei. E Emmanuel, mais uma vez, com muita paciência, respondeu para ele não se incomodar e para ele ficar calmo, que ele não trocaria palavras, mas sim trocaria pensamentos. E o que ele pensasse, o comandante entenderia perfeitamente através da linguagem própria do pensamento, e vice-versa. Então, quando eles chegaram na nave, aí o Chico diz que aí naquele momento ele percebeu o real tamanho dela, que de tão grande ela rivalizava com a própria lua de Saturno. E de repente o Chico percebeu que chegaram várias naves médias e menores, e outras centenas dessas naves já estavam estacionadas dentro dessa própria nave mãe. Então Emmanuel levou o Chico, já dentro da nave mãe, para a torre de comando, onde finalmente houve um encontro com o comandante. Chico diz que perguntou para o comandante qual era o papel dele e daquela nave gigantesca. E o comandante respondeu que aquela nave-mãe era uma nave interestelar de defesa dos limites do sistema solar contra invasões de civilizações predatórias, e que estavam estrategicamente posicionados ali em Saturno, porque dali as naves menores e médias poderiam alcançar qualquer parte do sistema solar em segundos com a tecnologia
que eles têm. Foi ali, naquele momento, que o Chico descobriu sobre a existência de civilizações predatórias de outros sistemas solares, que, neste caso, ficou claro que estas civilizações predatórias buscam abranger seu território e conquistar novos sistemas estelares. Deixa eu fazer um comentário aqui, que o Chico, claro, sendo por amor, ele não sequer imaginava que poderiam existir seres mais evoluídos, de outros planetas mais evoluídos, né? Só que ainda assim não tivessem evoluído o lado moral, ou seja, que como foi colocado aqui, que fossem civilizações predatórias. Mas ali o Chico, né, descobriu que sim, existe. E muitos espiritualistas eu já vi comentarem que não, que existe uma barreira espiritual, vamos chamar assim, que se a civilização evoluir demais tecnologicamente e não evoluir o equivalente do lado moral, de um jeito ou de outro, Deus, o universo, chame como quiser, vai dar um jeito de não deixar ela seguir. Eu nunca acreditei nisso, sendo bem sincero. Eu acredito que sim, o que pode acontecer é que se uma civilização não evoluir moralmente, né, junto com o seu intelecto, existe uma tendência grande que ela mesma acabe se dizimando, né? Seja no nosso exemplo, por exemplo, com tecnologia da bomba nuclear, da bomba atômica, ou de alguma outra forma. Mas para mim, com o nosso livre-arbítrio, se a civilização não se autodizimar, ela pode sim evoluir mais, ou não digo só, mas muito mais o lado intelectual do que o lado moral, e acontecer esse tipo de coisa. E aqui, nesse relato do Chico, ficou evidenciado que isso de fato pode acontecer. Mas vamos continuar. O Chico, sendo um grande seguidor dos ensinamentos de Jesus, não se segurou. E no meio da conversa ele perguntou para o comandante se o comandante estava subordinado à autoridade de Jesus. E o comandante, com muita tranquilidade, respondeu que não. Ele disse que, na verdade, ele trabalhava em sintonia com Jesus, mas que, na verdade, ele estava submetido à orientação maior do Cristo do sistema solar inteiro, que, por sua vez, era superior a Jesus. Que, neste caso, Jesus seria o comandante especificamente da Terra. Vou fazer um outro comentário aqui, porque isso é muito polêmico, hein, gente? O próprio Chico, assim como várias pessoas, entendem que Jesus é, digamos, um ser espiritual maior, né, dentro da hierarquia espiritual. Mas aqui ficou claro também que essa hierarquia vai longe, né, não para em Jesus. E isso não é desmerecer Jesus. Muito pelo contrário, é mostrar que, na verdade, existem outros seres, inclusive já mais evoluídos do que Jesus, e que a gente não sabe até onde essa evolução vai. Mas mostra o quão grande, o quão maravilhoso é o nosso universo. Mas depois, no final, eu vou comentar mais sobre isso. Vamos seguir. E no final, gente, Chico, claro, muito surpreendido com tudo isso, né? Terminou de fazer a sua visita, ainda a outros compartimentos da nave, e seguiu, no final, de volta com Emmanuel ao seu corpo, claro, reforçando, através da projeção astral, e assim acabou a sua visita a outro planeta e, obviamente, como foi citado aqui, ainda por cima, conhecendo um dos comandantes interestelares. E esse foi o relato, pessoal, que pra mim, sinceramente, foi um dos mais impressionantes que eu ouvi até hoje sobre o Chico. Bom, primeiro pela visita em si a outro planeta, né, que eu até hoje não tinha ouvido relato nenhum sobre o Chico, de ele visitando outro planeta e ainda por cima interagindo diretamente com um grande comandante extraterrestre. E o outro ponto, e talvez um dos principais, como eu comentei agora há pouco, é o próprio Chico relatar essa conversa que ele teve sobre Jesus. Mesmo ele sempre sendo tão devoto, né, aos ensinamentos de Jesus, ao próprio Jesus, ele acabou relatando, divulgando que sim, que no final existem outros seres superiores a Jesus em grau evolucional. E Deus sabe até onde vai essa questão da nossa evolução, né, espiritual, moral, intelectual e todo o restante aqui que a gente corre atrás para melhorar.
Mas uma coisa é certa, gente. Depois de todo esse relato aqui, pra mim, acho que a mensagem principal que fica pra mim, que eu quero passar pra vocês, é que o nosso caminho evolucional é longo. Não é pequeno, é longo. Mas é necessário. E acho que o principal, definitivamente, o nosso caminho evolucional não acaba neste planeta azul aqui. Não acaba. Então, mais uma vez, o caminho é longo, mas é necessário. E mais ainda, tem que ser gostoso, não tem que ser torturoso, se é que essa palavra existe, né? Ai meu Deus, como eu sofro, como é ruim, eu vou demorar muito ainda, eu vou demorar milhares ou milhões ou sei lá quanto tempo pra chegar lá, por que eu tô com pressa? Vamos aproveitar, como diz um velho ditado, o importante da viagem não é o final. O final a gente já sabe qual que é o final. O final é eu chegar lá. Agora o que importa, o gostoso dessa viagem evolucional é o caminho. Esse que é o gostoso. Então vamos aproveitar o caminho, gente, que é muito legal. E para finalizar, reforço não, agora eu vou abrir quem contou este relato sobre o Chico, que foi ninguém menos do que Geraldo Lemos Neto, conhecido também como Geraldinho, que foi um dos amigos mais íntimos do Chico durante anos. Isso sem contar, claro, ele ser uma pessoa e um médium extremamente respeitado no Brasil e, por que não, no mundo. E é isso, meus amigos. E você? Você também acredita em vida extraterrestre, nessa estrutura hierárquica aí dos sistemas estelares, que foi citado nesse relato, né, em comandantes estelares, né, em cristos estelares, como foi citado não só sobre Jesus, sobre outros que existem? E aí, comenta aí no vídeo. E mais ainda, se você ainda tá ouvindo até agora, o que é muito raro de acontecer, né, exatamente pela ansiedade do ser humano, de já vamos pro próximo, vamos fazer outra coisa, porque isso aqui não me importa muito. Então, se você tá aqui até agora, quero te dar os parabéns. Isso mostra que o quanto você tá engajado na busca pela evolução, nesses assuntos espiritualistas, na sua evolução como consciência, como ser espiritual. Então, se você puder, comenta aí qual cidade, deixa nos comentários qual cidade, qual estado você mora, principalmente para eu saber que você ficou aqui até o final do vídeo, tá bom? E logo eu volto com mais temas espiritualistas, porque por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais!